Bom dia. Nada é sobre nós. É tudo sobre Jesus. É a nossa oração do dia. Atos, o capítulo 3, do versículo 11 até o 26. Pedro vai pregar aquela multidão lá no templo. Então me dê sua atenção agora. Espero que o Espírito Santo fale poderosamente com você nessa porção. Eu vou ler e vamos extrair o ensino. Lembrando que Pedro e João haviam ministrado sobre a vida de um coxo, um homem coxo, um deficiente, físico. O milagre de Deus. 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: ouça a pregação de Pedro aí. Entenda, o público de Pedro era um público de judeus. Eles entendiam a linguagem de Pedro, ou Pedro entendia a sua linguagem, as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Pedro estava contextualizado ali para saber o que falar de Jesus para aquele povo que já conhecia profecias e promessas. A gente tem que pregar sabendo o contexto que estamos pregando. Talvez a gente quer falar de profecia para quem nunca ouviu falar de profecia. Quem sabe a gente está querendo citar sacerdócio, sumo sacerdote, sacerdotes de Deus, para quem não sabe o que é isso. Paulo, diferentemente, lá na Grécia, em Atenas, ele começa falando do Deus desconhecido, contextualizado. Ouça a pregação de Pedro. Israelitas, quem era o público de Pedro? Judeus. Por que vocês estão admirados com isto? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Pedro deixa muito claro, mas o que vocês estão achando? Por que vocês estão maravilhados com a gente? Vocês acham que foram nós, eu e João, que fez alguma coisa por esse homem? 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era israelita. Eles sabiam. Pedro tinha a linguagem contextualizada para israelita. O Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Pedro revela o erro e a culpa dos israelitas. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Ele está revelando o erro para aquele público israelita. 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Eles assumiram o testemunho da ressurreição. Agora vem, preste atenção no que diz 16. Olha que legal. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Pedro revela qual foi o transporte daquele homem receber graça de Deus, para ele receber o milagre. O transporte, o meio de Deus para liberar o milagre, a bênção, a salvação para aquele homem, sabe o que foi? A fé. Mas não é fé em qualquer pessoa. Porque hoje nós estamos ouvindo muito falar, tem a fé, tem a fé. A questão é, tem a fé em quem? Porque fé de algum modo nós temos. Mas em quem? E aqui está muito claro, aquele homem foi curado porque ele teve fé em Jesus. Jesus. É a fé em Jesus que Deus usa para liberar suas bênçãos e a principal delas: ser perdoado de seus pecados e salvo. 17. E agora, irmãos,
Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha dito anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e converta-se, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que a presença do Senhor venha, que pela presença do Senhor venha tempos de refrigério. E que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ele vai citar profetas do Antigo Testamento. Ele vai chamar aquele povo que foi revelado erro e culpa a se arrepender, a abandonar, porque nós aprendemos aqui no nosso devocional, na nossa oração do dia. Arrepender não é só ter compreensão do erro e nem ter pesar pelo erro. Arrepender é ter uma atitude de abandonar, sair da vida autônoma e ir para baixo da vida obediente a Deus, confiando que Ele nos aceita por Jesus. 22. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, no meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouviram em tudo o que ele lhe disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. Mais uma vez ele cita uma profecia a respeito do Cristo no Antigo Testamento. Qual era o público dele, israelita? Eles entendiam muito bem o que ele estava dizendo. 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. 25. Vocês são filhos do profeta e da aliança, dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele cita a promessa. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Percebeu a pregação de Pedro? Primeiro, ele não assumiu para si o milagre. Ele sabe que não tem nada a ver, não tinha nada a ver com ele, mas com Jesus. Segundo, o centro da pregação de Pedro era Jesus. Terceiro, ele contextualizou aquela pregação para o israelita, citando profecias e promessas. Quarto, ele deixou claro que é a fé que é o transporte que Deus usa para salvar, para curar, para liberar mais graça ou liberar sua graça. E por fim, ele chama um povo a arrepender-se, ter uma atitude de abandonar a vida autônoma, crer que nós somos aceitos pelo Pai e viver vida obediente. Percebeu? Não tem nada a ver conosco. Tudo tem a ver com Jesus. E todo o Evangelho, na verdade, é testemunho a respeito de Jesus. Quando você ouvir alguém dizendo, preste atenção, tem aí até um pessoal aí da autoajuda, né? Disse que esse livro é tudo a ver com você. Tem até um conhecido aí. Esse livro tem tudo a ver com você. Aliás, esse livro fala de você. O centro desse livro não é você. Esse livro tem tudo a ver com Jesus. Mais uma vez, esse livro tem tudo a ver com Jesus. Jesus. Ele é o centro da nossa pregação. Ele é o centro do universo. Ele, Jesus e Jesus. Vamos orar? Ah, Deus maravilhoso. Não tem nada a ver conosco. Tudo tem a ver com o Senhor Jesus. Pedro, ele não pegou para si a glória. Ele não foi um usurpador. Quem é o usurpador, Senhor? É aquele que quer exercer poder se colocando num cargo que não é dele. E usar de poder de modo ilegítimo. Isso é o usurpador.
é querer pegar o lugar que não é dele e tentar dar ordem que não é para ele. Então, Senhor, nós não somos usurpadores. Pelo contrário, nós reconhecemos que é o Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor. A pregação tem que ser o Senhor no centro. Tem que ser contextualizada. Se vai pregar para israelita, tem profecias e promessa. Se vai pregar para não israelita, vai falar do Deus desconhecido, como Paulo fez em Atenas. Contextualizado. Chamando a pessoa a arrepender e crer. Ah, Senhor, faça de nós fiéis testemunhas do Senhor. Testemunhas da sua ressurreição. Testemunha de tudo que o Senhor tem feito. Testemunha do Senhor para essa geração. É a oração que eu faço nessa oração do dia. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém e amém. Amém? Deixa aí nos comentários como que Deus falou com você através dessa porção. Deixe seu pedido de oração. Compartilhe com quem você ama, tá bom? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance dessa plataforma. E se inscreva. Deus abençoe, graça e paz.